Oi, eu sou a Mel, do canal Dança de Plutão. Esse canal já existe como página no Instagram faz uns 2 anos, e aí eu decidi vir para cá para a gente ter um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de tempo para conversar sobre algumas coisas. A gente vai falar muito de astrologia e de tarô. Vamos falar um pouquinho de esoterismo, de bruxaria, de misticismo, mas principalmente astrologia e tarô no nosso dia a dia, né? Como que a gente acessa de fato essas ferramentas, como elas podem nos ajudar no nosso autoconhecimento e mesmo na nossa organização do cotidiano, entender o que é de fato esses oráculos, a história deles. Então vai ter uma parte bastante importante da história e como que se acessavam esses saberes antigamente e como a gente está acessando hoje, algumas atualizações que são necessárias nessas linhas de conhecimento. E hoje eu vou falar basicamente disso, assim, dessa astrologia, o que é essa astrologia e como que a gente consegue acessar hoje esses saberes, né? Então, a astrologia a gente sabe, mesmo sem estudar nada, nem pegar nada, nem um livro, que a astrologia já foi uma parte ou pertenceu ao estudo da astronomia, né? Como se elas fossem integradas. Então, os astrônomos da antiguidade tinham também um saber astrológico. E a gente tem resquícios e muitas coisas que foram pesquisadas e encontradas, né, de registros em pedras, qual que é a famosa pintura rupestre de 25 mil anos atrás, que as pessoas registravam as fases da Lua para poder se guiar dentro das estações do ano e a própria fase mesmo, em relação às marés, enfim. Então, isso já são tidos como registros astrológicos, claro. De novo, naquela época era tudo muito misturado, tudo muito junto. E a gente vai ter a nossa astronomia com a nossa astrologia separado só lá para a Idade Média, né? A primeira astrologia que a gente tem com esse nome mesmo é a astrologia védica, que tem mais de 6 mil anos. Então a gente vai ter a astrologia chinesa também, a gente tem a astrologia maia, a gente tem a nossa ocidental, que é o descendente da astrologia grega com a astrologia árabe, né? Eles conversaram muito. E a gente tem algumas astrologias, por exemplo, dos egípcios antigos e algumas outras de alguns povos também originários da África. Mas o que a gente mais tem acesso, assim, nesse sentido da internet hoje, todo mundo acessando, é a astrologia ocidental, que a gente também diferencia pelos nomes, né? A védica e a aqui do Ocidente se coloca como tropical e sideral. E é uma questão muito... A diferença são os pontos de referência, né? Assim, a gente toma pontos de referências diferenciados, mas que muitas coisas se repetem. Os planetas são os mesmos, os signos são os mesmos, são só os pontos que são diferentes e a partir disso muita coisa acaba sendo muito diferente. Então essa astrologia védica tem 6 mil anos que a gente está aí, os indianos vivendo até hoje muito profundamente, né? Não tem uma dissociação tão grande como aqui no Ocidente. No Oriente, de uma maneira geral, né? Esses saberes não científicos se embrenham muito mais no cotidiano do que aqui no Ocidente. E essa separação da astrologia, da astronomia, ela tem o seu boom mesmo, né? O seu recorte na Idade Média para o Renascentismo, que é quando a gente tem esse boom da ciência pesquisadora, analítica, com muitos dados calculados e que você consegue fazer uma precisão milimétrica, né? E por conta desse corte, e até então, na verdade, a astrologia era muito utilizada por imperadores, por reis, principalmente para táticas belicosas, para saber quando que era o melhor dia e a melhor tática
para o ataque ou para a defensiva. Então, muitas cidades foram tomadas em alguns momentos por conta de alguns céus. Porque a lógica da astrologia não é causa e consequência, né? Então, se o céu está de uma forma, então a consequência se dá na Terra. Não é isso. É bem aquela parte da assim na Terra como no céu, é porque é a lógica de espelhamento. Então, se a gente enxerga o céu com seus planetas e os aspectos entre eles agindo de uma forma, a gente tem a materialização disso aqui como espelhado. Então, se um planeta não está conversando bem com o outro, os assuntos de cada um desses dois também não vão estar conversando bem entre si aqui. E a mesma coisa, eu posso partir do ponto da Terra e procurar os significadores desses assuntos na astrologia. E aí, quando a gente vai chegando, principalmente, né, no Renascimento, que a gente tem esse boom da ciência, da medicina, da física e da química, com essas ciências que são mais, que promovem muito mais, né, os cálculos mensuráveis, a astrologia vai sendo realmente separada, né? Esse conhecimento vai ser muito segregado. Só que ao longo da história da astrologia, a igreja vai ter uma relação meio de ioiô com a astrologia, porque às vezes ela vai precisar da astrologia, né? Porque nessa questão porque não é porque a gente tem o Renascimento que a gente deixa de ter imperadores e reis, né? Então eles continuam querendo aumentar os seus reinados, aumentar os seus impérios, continua tendo guerra. Então, se continua usando como um aparato uma ferramenta mesmo, né, de tática bélica, mas às vezes quando vai, por exemplo, separar, entender o que é previdência divina, o que é destino, o que é livre-arbítrio, aí já fica um pouco confuso demais e a igreja precisa se estabelecer como grande poder, né, assim, e a religião cristã como a única possível no Ocidente. Então, aí já não serve tanto a astrologia. E vai tendo esse vai e vem, e aqui no Brasil chega pra gente bem no século XX mesmo. Claro que, né, tem outras pessoas que vêm aqui e esse estudo da astrologia fica muito preservado por conta das escolas iniciáticas, por conta dos ocultistas. Mas aqui, a nossa história, o nosso contato real, né, a vulgarização no sentido de acesso a várias pessoas, é pela revistinha de horóscopo, é pelo jornal, com o horóscopo com todos os signos. E então a gente tem essa memória, né, que se a gente aqui com 30 anos ainda era muito pequeno, talvez nossos pais, nossos avós tenham essa lembrança, né? Da revistinha do João Bidu ou no jornal, com aquelas frases que são tidas como generalistas demais, né? Então, esse é o nosso contato, a nossa memória até bastante recente em relação ao contato com a astrologia. O próprio Walter Mercado, que agora saiu, né, recentemente saiu o documentário sobre ele, o Ligue Já, também foi uma ferramenta de vulgarização desse saber, porque ele fazia sucesso em toda, não só nos Estados Unidos, mas principalmente na América Latina toda, né? Todos os países hispanohablantes adoravam, e aqui nós também, por estarmos na América Latina, né? Fazemos parte. Então, o nosso contato específico já é com uma astrologia muito, muito atual, na verdade, né? Nossa história com essa astrologia ocidental, europeia, é muito, pode ser distante, mas a gente tem a nossa própria cara, né? E a gente tem essa grande separação, que inclusive acaba sendo uma briga entre os astrólogos de astrologia tradicional e de astrologia moderna ou contemporânea. A astrologia tradicional, o que eu entendo, na verdade,
não há nenhuma mudança de discurso, é uma mudança muito mais técnica. Porque a astrologia tradicional, ela vai usar basicamente os 7 planetas visíveis, então do Sol até Saturno, e dificilmente vai usar alguns asteroides, até porque alguns asteroides foram conhecidos há pouco tempo, descobertos há pouco tempo. E a forma de lidar, né, assim, a forma de se estudar é muito diferente de se estudar a astrologia moderna. E é ela que vai dar base para a astrologia moderna, na verdade. A astrologia moderna realmente ela vai usar os planetas Urano, Netuno e Plutão, que são descobertos entre o século XX, né, 19 e 20, e vai usar alguns asteroides, não vai usar tanto estrela fixa, por exemplo, não vai usar tanto os pontos arábicos, que são muito relativos à astrologia tradicional. E tem um quê, né, que usa um termo psicologização da astrologia, que é muito a gente passar de um estudo ou geracional, ou um estudo de país, ou um estudo de cultura, ou até só dos grandes governadores, da elite, para um uso muito mais corriqueiro dessa astrologia, que também é um tabu muito grande dentro da comunidade, mas que de fato é muito do que acontece hoje, né? Por que as pessoas vão atrás do seu mapa astral? A palavra mapa não é à toa, né? O mapa é feito para nos guiar, mas dentro dos caminhos que se apresentam, somos nós que percorremos todas aquelas possibilidades e principalmente nós que damos forma física àquilo, porque o que se desenha ali são muitas possibilidades de você traçar aqueles caminhos. É que nem se você pegar um mapa impresso mesmo, você mora em São Paulo, você mora aqui na Vila Mariana e você precisa ir até a Liberdade. Então, existem 1000 caminhos possíveis para você traçar, mesmo que você não vá direto, né? Você pode dar uma volta, você pode ir para outro país e vir para Vila Mariana de novo. Então, as possibilidades são imensas e somos nós que vamos vivendo a nossa vida e concretizando as nossas coisas, independente de você ler o seu mapa ou não. Você vai estar vivendo a sua vida, né? Então, por que a gente vai atrás do nosso mapa astral? Ou por que a gente vai atrás das linhas de conhecimento? Porque nós estamos em um momento também da nossa história que o oráculo ele já exerce uma função diferente, assim como nós ocupamos o mundo de uma maneira diferente. Então, no século I depois de Cristo, as pessoas ocupavam o mundo de uma maneira diferente da Idade Média, diferente da de hoje. Então, o oráculo, por exemplo, o oráculo de Delfos, quando chega para Édipo e fala: você vai casar com sua mãe e você vai matar o seu pai, ele sai furioso, né? Ele sai furioso. E no meio do caminho ele encontra um mendigo, mata o mendigo, chega numa cidade, casa com a rainha da cidade. E assim se faz, assim, né? Então, olha o nível de atrelamento dos micromovimentos que você acha que não são nada com traçar o seu destino, assim, né? E já na Idade Média era uma outra pegada, né? De você perguntar para o tarô se você ia casar ou se você estava na hora de casar. Até nos filmes, até mais recentes, indianos, né? Que as meninas comentam, não, mas o astrólogo falou que o meu marido vai voltar e o cara volta em 2 dias. Na Idade Média, aqui no Ocidente, as mulheres não tinham muita opção, assim, elas iam casar e pronto, né? Assim, elas iam se juntar com quem tivesse uma grana ali para não morrer de fome, principalmente as pobres, né? E os caras também, assim, os caras iam exercer a função que o pai dele tinha. Gente pobre não ia para a faculdade, não ia estudar, né? Aqui no Brasil, por muito tempo, só os portugueses da elite tinham que ir para a Europa e depois voltar para fazer faculdade. Então, era uma outra. O oráculo exercia outra função. E hoje o casamento já não exerce a mesma função. O trabalho, a gente não precisa necessariamente
herdar a empresa do nosso pai, da nossa mãe. Então, se a gente está ocupando o mundo de uma maneira diferente, o oráculo também vai acompanhar. Ele vai manter o método e ele vai manter a especificidade dele, né? As runas são uma coisa, o mapa astral é outra, o tarô é outra. Então, como suporte, plataforma, até a questão do tarô ser muito embrenhado especificamente com um movimento artístico específico, né? Assim, né? O artista ter alguma liberdade de escolha do material, do desenho que ele vai fazer, respeitando cada desenho específico de cada arcano, mas ele tem alguma liberdade ali, né? Uma mapa astral, liberdade já é um pouco mais restrita, assim, né? Então, tudo isso vai se adaptando e daqui 20 anos a adaptação vai ser outra também. Então, é muito nessa pegada, assim, né? Hoje a gente está vivendo uma renovação mesmo, de como a gente está acessando esses saberes, como a gente está acessando o autoconhecimento, a astrologia sendo também, né? Tendo essa possibilidade de autoconhecimento, não só, né? E eu acho que nesse canal aqui a gente vai entrar em muitas possibilidades, conversar sobre várias possibilidades e várias facetas da astrologia e do tarô. Eu espero que vocês gostem. Isso aqui foi uma introdução muito rápida, poderia ter falado muito mais coisa. E me sigam também no Instagram, Dança de Plutão também. Compartilhem com seus amigos. É isso.